falar aqui sobre a viúva de Naim. Como título, na minha Bíblia, acredito que na tua também tem escrito a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim não é um homem, não é um senhor. Naim é uma vila, é um vilarejo. E o versículo 11, tá? O versículo 11 do capítulo 7 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Tá, vamos comentar aqui algumas coisas antes da gente continuar. A primeira coisa que eu queria focar é que não existe coincidência nos planos de Deus. Aqui fala sobre uma viúva. Hoje em dia, ninguém tem dó de viúva, tem dó daquele momento ali, o luto, a gente sabe que ele está doendo. Irmão, as coisas mudaram de uma maneira absurda, que eu conversava com uma pessoa, acho que foi há 2 dias atrás, justamente a respeito disso. Eu fico até envergonhada de falar isso, só que vocês vão concordar comigo que é a realidade de hoje, que a gente está vivendo, né? Como diz uma frase que eu vi essa semana: tivemos que viver, somos obrigados a presenciar a geração mais podre em relacionamentos e amizades. E volto a dizer, fico até com vergonha de falar isso com vocês, irmão, mas infelizmente é a realidade, vocês vão concordar comigo que é assim. Hoje em dia, você vê uma mulher ficar viúva, no momento você fica triste por ela, você sente a dor, você vê todo o sofrimento, as lágrimas, a sensação de luto, né? Que o luto é um negócio devastador. E 3 meses depois, ela já está feliz com o outro. Ela já está com o outro. 6 meses depois, ela já está no outro relacionamento. Ela já casou. E eu estou botando esse tempo, né? 3 meses, 6 meses, olha lá. Olha lá, com 1 mês. O luto já passou, ela já está se relacionando, já está conhecendo uma pessoa pela internet. E hoje em dia está assim. Mas não tem nada a ver com esse caso aqui. A mídia, a sociedade tem lutado muito para corromper os princípios e de fato tem conseguido. Mas aqui, esse contexto aqui é totalmente diferente. As mulheres judias, elas tinham um sonho. Eu falo as mulheres judias, mas acredito que há um tempo atrás todas as mulheres tinham esse sonho: casar, formar família, casar e ter uma família. Principalmente as mulheres judias, mulheres hebreias, tinham esse sonho de casar e ter uma família. E naquela época a mulher era totalmente amparada pelo homem, marido ou filho. Ela não tinha voz por si mesma. Não é como hoje, que as mulheres, quando ficam viúvas, arregaçam a manga e aí ela faz um curso, ela vai não sei o quê. Não é como hoje, né? E elas dependiam 100% do marido. Então, essa mulher aqui, ela conseguiu uma família, marido e filho. Só que de repente ela se torna viúva. A viuvez, ela dá uma sensação de desamparo, principalmente nesse contexto aqui, que as mulheres dependiam totalmente dos homens. Essa mulher aqui, quando ela fica viúva, eu tenho absoluta certeza que ela fica devastada. Ela perde seu companheiro, ela perde seu marido, seu provedor, e devastada, triste. E uma coisa também muito difícil de falar, mas que é verdade, é que às vezes acontece na vida da gente
de você estar passando por um momento muito ruim, muito difícil, você está sentindo-se vulnerável, você está sofrendo, você está passando por uma fase ruim da vida e você está tão triste que você não acredita que pode piorar e piora. Infelizmente, existem fases na vida que são tão difíceis, você está tão cansado, você está sofrendo, é notícia ruim, é uma traição, é um diagnóstico, é uma rejeição, é uma rebeldia de filho, é alguma coisa que acontece, você já está tão machucado que você acredita que não pode piorar. Essa mulher aqui, ela já estava sofrendo tanto que talvez nem passou, talvez não tenho certeza, nem passou na cabeça dela que pudesse piorar. Ela ainda tem um filho de esperança. Ela está viúva, mas tem um filho de esperança. Já que a mulher dependia 100% do homem, ela tem um filho. Esse filho é o amparo dela, é o provedor dela, é esse filho quem vai amparar para que ela não se torne uma pedinte, uma mendiga. É esse filho, o filho é o fio de esperança desta mulher. E aquilo que não deveria ficar pior, fica pior, ela perde o fio de esperança. O filho dela vem a falecer. Agora imagine como ela fica. Me chama a atenção, e eu não sei dizer porquê, que naquele velório, quem acompanha aquela mulher é uma grande multidão. Ela vem carregando, ela vem com o seu corpo e junto com ela vem uma grande multidão. Sendo que não era uma cidade grande, era uma cidade pequena, era uma vila, e uma grande multidão vem com essa mulher. Talvez tivesse renome, talvez o marido dela fosse alguma pessoa importante, mas vem muita gente, e o morto não poderia ser enterrado dentro da cidade, teria que ser fora da cidade. E por coincidência, olha quem é que vem: Jesus e uma grande multidão. Não existe coincidência nos planos de Deus. Não existe coincidência na vida daqueles que pertencem a Deus. Não existe coincidência na vida dos filhos de Deus. Não existe coincidência. Com Jesus também veio uma grande multidão. Mas aquela grande multidão que acompanha Jesus, nem todos são discípulos, tá? Nem todos são discípulos. É preciso se tornar discípulo. E o discípulo é aquele que procura imitar o seu mestre. É uma grande multidão, nem todos são discípulos. E na porta da cidade, aquela mulher que veio com uma grande multidão carregando o seu morto, e Jesus, na porta da cidade, se encontra com aquela mulher e ela está chorando. E ele diz: não chores. E o que vem na minha cabeça quando eu falo isso para você é que quando Jesus fala não chore, essas palavras estão carregadas de compaixão. Eu fico imaginando as palavras que saem da boca de Jesus: não chores. Não é simples, é carregada de multidão. Jesus vê o sofrimento daquela mulher, a vulnerabilidade, o momento difícil que ela está passando, e ele a consola. Não chores. E quando ele diz não chores, a gente continua bem aqui no 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando o que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ali toda dor, todo sofrimento se tornou em testemunho. Ele toca e ele dá ordem:
jovem, levante-se. O morto se levantou e começou a falar. Ele restituiu aquela mulher, restituiu o filho, restituiu a esperança, restituiu o futuro, porque até que isso acontecesse, me passa uma série de coisas na cabeça. O que vinha passando na cabeça dela, ela sabia que o que ia acontecer ali é que depois que enterrasse o morto, ela voltava para casa, cada um voltava à sua vida normal. A dela nunca mais ia ser uma vida normal, ela ia estar totalmente desamparada, e esse desamparo já era uma sensação que estava muito forte dentro dela. O sofrimento, quem podia ser por aquela mulher? Ela não tinha ninguém. Literalmente, ela não tinha ninguém, ela não tinha marido, ela não tinha filha, ela não tinha ninguém por ela. Vulnerável. E eu quero pegar para vocês 3 ensinos, né? Eu quero principalmente focar em 3 ensinamentos aqui. É que Jesus, primeiro, não existe coincidência na vida dos filhos de Deus. Já falei várias vezes isso para vocês, né? Mas é sempre bom você lembrar. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe coincidência na vida dos filhos de Deus, daqueles que pertencem a Deus. Todas as coisas que acontecem, Deus vê e Deus usa para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa experiência, para o nosso fortalecimento, para nos tornar mais humildes e para o nosso bem. Não existe coincidência naqueles que têm Deus como seu Senhor. Não existe coincidência. Tudo que acontece tem a mão de Deus. Todos os acontecimentos, dos extraordinários aos mais simples, Deus está no controle de tudo. E o outro ensinamento é que aquela mulher estava vulnerável, mas existiu alguém que se compadeceu dela, e esse alguém é Jesus, que estava ali naquele momento para operar um milagre, e é o mesmo Jesus que está aqui hoje, né? Que é Hebreus capítulo 4, 14, que diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Vulnerável, nós temos alguém que é pelos vulneráveis, que se importa com os vulneráveis, que entende, que vê a nossa dor, que sente o nosso sofrimento. Ah, não tem ninguém? Tem sim, irmãos, tem Jesus. Ele nunca sai de perto de nós. Sabe todas as coisas, nosso pensamento. Quando você está ali pensando que não vai mais ter mais jeito, não tem mais jeito, quando você está ali achando que não tem mais força, que não vai mais conseguir, Jesus nunca sai de perto de nós. Ele se compadece das nossas fraquezas, do nosso sofrimento, das nossas dores, do nosso momento difícil. Jesus se compadece até o dia de hoje. Amém? E como último ensinamento aqui também, não menos maravilhoso, é que Deus, Ele atende a oração dos outros. Que maravilha! Isso que é tremendo. E eu estou fechando aqui, aquele rapaz, ele estava morto. O que ele podia fazer? Sem condição de orar, o que ele podia fazer? Eu vi uma coisa que me chamou a atenção, foi ontem à noite, no Instagram. Aquilo mexeu demais comigo, irmãos, mexeu demais. Eu acho que eu jogo lá no grupo quando eu chegar. Um rapaz que estava nos seus últimos momentos de vida, muito vulnerável. Sabe quando a pessoa está com aparência de morte, só pele por cima de ossos, o aparelho? E ali eu acho que ninguém dava nada por ele, irmãos. Ele pegou o restinho de força que ele tinha e ele disse umas palavras que marcou.
com a pouca força que ele tinha, ele disse: Jesus, eu sou uma ovelha perdida, eu preciso do Senhor. Alguém viu? Ninguém, né? Pois é, mas isso mexeu, vou mostrar para vocês, isso mexeu demais comigo. Irmãos, mostra ele no leito, morrendo. Depois dele falar essas palavras, essa oração, olha que oração longa, olha que oração, olha que repetição, só isso que ele falou: Jesus, eu sou uma ovelha perdida e eu preciso do Senhor. Aí depois mostra para ele na atividade física, a gente só sabe que é ele porque os traços são inconfundíveis, não deixa dúvida. Jesus maravilhoso. Tem gente que não pode nem fazer como esse jovem, fazer aquela oração rápida, usar palavras. Tem gente que está morta espiritualmente, tem gente que não tem ânimo para falar, para orar, e tem gente que está no pecado, que não quer nem falar com Deus, porque acha que Deus não vai ouvir. Tem gente que pode estar do jeito que tiver. Tem gente que esteve vivo há 20 anos atrás, porque lá 20 anos atrás conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, era homem de Deus, era mulher de Deus, tinha certo. Hoje não é nada, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. Hoje está morto nos seus delitos, só quer saber do pecado. Mas, como aquele jovem que não podia fazer nada por ele, mas Deus atendeu a mãe daquele jovem. E Deus atende a oração dos outros. E por causa de outros, por causa daquela mulher, Deus restaurou a vida daquele menino. Por causa, não devemos desistir jamais. Como disse Tiago, muito vale a oração de um justo na sua eficácia. A oração de um justo tem muito valor, tem poder. Não desista de quem depende das suas orações. O mesmo Jesus que entrou na vida daquela mulher, se encontrou com aquela mulher, olha só, que entrou na vida daquela mulher. O mesmo Jesus que viu o sofrimento dela, a dor dela, se compadeceu e restabeleceu, restaurou a vida do filho dela, é o mesmo Jesus que nós estamos invocando nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, se coloca de pé. Jesus é maravilhoso. Estava a caminho de Naim, mas hoje ele não está a caminho de Naim. Hoje ele está no nosso meio. Feche os teus olhos.